Filho, eu quero tanto enxugar teu pranto, te fazer sorrir. Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo de 40 a 45. Naqueles tempos, curar um leproso era como ressuscitar um morto, porque na mentalidade de todos, um leproso já era uma pessoa condenada à morte, ele já estava morto. Portanto, ser leproso naqueles tempos era o mesmo que já estar proscrito. Segundo o código de pureza, ninguém deveria tocar num doente, ou seja, num impuro, para não ficar também impuro. Jesus desrespeita este código e toca o leproso. Sendo assim, Jesus teria também ficado impuro e deveria ser retirado do convívio social e passar a viver num deserto. A compaixão de Jesus foi maior que os ditames da lei, por isso ele tocou o leproso e o libertou daquele sofrimento. Jesus, pelo teu poder e infinita bondade, cura a nossa lepra, que é representada pela nossa preguiça de rezar, pela nossa falta de caridade, pelo nosso egoísmo e de tudo aquilo que nos desvia do caminho certo, de uma vida reta e honesta na amizade com o Pai. Ou seja, a nossa lepra é o pecado. Por mais puro que estejamos, sempre há algo em nós que precisa ser purificado. Por isso, pedimos, Jesus, tem compaixão de nós. Senhor, liberta-nos dos nossos pecados, dos nossos sofrimentos. Livrai-nos das injustiças que fazem uma minoria no planeta possuir tanta riqueza, enquanto uma maioria vive na miséria. Livra-nos das injustiças salariais, enquanto uns, sem trabalhar, recebem gordos salários e ainda se reúnem para promover aumentos incontestáveis, outros têm de trabalhar no pesado durante 8 horas por dia e se contentar com salários de fome. Tem de morar em lugares de risco que, quando vêm as chuvas, têm os seus poucos pertences todos destruídos, pertences comprados com o suor do rosto, com trabalhos fatigantes. Jesus, tende compaixão de nós, livra-nos da violência que a cada dia se alastra mais e que é gerada pela ausência de Deus e pelas injustiças sociais. O leproso era considerado impuro e estava sofrendo por ter pecado. A lepra era um castigo de Deus a um pecador. Por isso o leproso era desprezado por aqueles que se julgavam puros e com saúde. Jesus o liberta de seus pecados, como libertou o paralítico, dizendo: teus pecados estão perdoados. Roguemos a Deus diariamente que nos liberte de todas as causas de pecado, que Deus Pai nos livre da pior lepra, que é a indiferença. Indiferença diante do chamado de Deus, indiferença diante do sofrimento do irmão, indiferença diante da corrupção, se alastra cada dia mais. A sociedade hoje despreza o mendigo por considerá-lo vagabundo e merecedor daquela situação de miséria absoluta, merecedor de morar na rua. Aquele leproso estava derrotado, sem forças para reclamar os seus direitos de ser humano, e assim ele aceita a exclusão, aceita a ideia de impureza e, portanto, se achava acabado. Jesus, pelo seu poder e bondade, tendo misericórdia daquele pobre sofredor, o liberta da sua impureza, liberta-o dos seus pecados e do sofrimento físico e psicológico ou moral. O leproso, reconhecendo-se pecador, humildemente ajoelhou-se e, num gesto de quem acredita realmente no poder de Deus, no seu Filho, disse: Senhor, se queres, tem o poder de curar-me. Ele demonstrou humildade e fé, muita fé. Como são os nossos pedidos a Deus? Como são as nossas orações? Com humildade ou com arrogância? Será que cremos sinceramente no poder e na bondade de Deus para nos libertar dos nossos apuros? Apuros esses que, na maioria das vezes, acontecem pela nossa própria culpa? Caríssimos, confiemos em Deus e façamos de tudo para sermos merecedores das suas promessas. Amém. Desejo a você e toda a sua família um bom e santo domingo. Eu quero tanto enxugar teu pranto, te fazer sorrir. Filho, eu quero ser teu Deus, eu te amo tanto, 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 tanto.
vem ser meu. Filho, eu quero ser teu Deus. Porque me queres